Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é a professora de matemática, professora Graziela Pacheco, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre porcentagem. Pegue seu material e venha comigo. O que é porcentagem? Olha só, muita gente tem dúvida da forma correta de pronunciar se é porcentagem ou percentagem. As duas formas estão corretas. Porcentagem ou percentagem, ela é uma área da matemática que indica uma taxa ou uma proporção, que será calculada em relação a um número de 100, um número total. Olha só, eu peguei aqui um quadrado. Olha só, eu tenho um quadrado grande que foi dividido em vários quadradinhos pequenos. Eu dividi esse quadrado grande em 100 unidades. Por quê? Porque a nossa porcentagem é calculada em relação ao número de 100, por isso que eu fiz isso, tá? Se eu quiser pegar a metade, então, desses quadradinhos, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, peguei 5 de 10 quadradinhos aqui. Aqui eu tenho 10. Então, se eu pintar todos esses meus quadradinhos aqui, ó, todos esses aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a metade do meu valor total. Se o meu valor total é 100 quadradinhos e o total equivale a 100%, se eu pegar a metade, que é 50 quadradinhos, a metade de 100% é 50%. Então, aqui eu representei 50% de toda a unidade que eu tenho ali, ok? Olha só, eu posso representar essa taxa ou essa proporção por esse símbolo que a prof fez aqui, ó. Que a gente também já vai ver como é que ele surgiu. E eu costumo falar para todos os meus alunos que quando eu tenho 50% ou qualquer porcentagem aqui, eu vou usar o 50% que é o do exemplo aqui, tá? Quando eu tenho 50%, opa... eu posso dizer que isso é igual ao quê? A mesma coisa que eu estou pronunciando, 50%, 50 por 100, certo? Então, quando eu falo em porcentagem, a porcentagem de 50%, ela consiste numa razão em que o meu denominador aqui, ó, vai ser sempre 100. Vamos ver a origem, então, do símbolo? A palavra porcentagem, ela se originou do latim per cento, que significa literalmente por cento ou por cada centena. O símbolo que nós usamos hoje para representar essa porcentagem, ela nem sempre foi como nós conhecemos. Ele passou por modificações ao longo dos séculos e foram surgindo outras maneiras de representar. Aqui, ó, nós temos algumas delas, porém alguns estudiosos abordam outras formas. Mas o importante é você saber o quê? O símbolo que nós utilizamos hoje, que é esse daqui, tá? Vocês têm que saber identificar que quando tiver esse símbolo junto ao número, está falando de porcentagem. Mas por que falar de porcentagem, professora? Olha só, porque ela faz parte do nosso dia a dia, simples assim. E além disso, é porque nós usamos ela para comparar grandezas, calcular valores de lucro, desconto ou prejuízo, né? E até mesmo taxas de juros. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, quando nós falamos a frase, a gasolina teve um aumento de 15%. Nossa, professora, é de apavorar, porque a gasolina já está cara. Pois é, mas quando a gente fala sobre aumento, significa o quê? Que em cada 100 reais que eu vou pagar ali, que eu pagaria, eu vou ter um acréscimo de 15 reais. É isso que significa. Agora, se a gente ouve a palavra desconto, isso aí soa muito bem no meu ouvido, professora. Com certeza. Quando a gente fala sobre desconto de 10% em todas as mercadorias, significa que esse cliente, a cada 100 reais que ele gastar, ele teve um desconto de 10 reais, né? E como é que nós calculamos isso, então?
Podemos escrever uma porcentagem na forma de uma razão centesimal. Por exemplo, acabamos de falar ali usando o exemplo de 50%. Aqui nós vamos usar outro exemplo que é o 80%. Como é que eu escrevo esse 80% na razão centesimal? Da mesma forma que eu fiz o 50% lá. O meu 80 vai ser o meu numerador e o meu 100 vai ser o meu denominador, então. Quando a gente fala em razão, significa que eu tenho uma fração. E vocês lembram que toda fração é uma divisão? Então, nós podemos resolver aqui, ó, essa divisão. Quando eu faço 80 dividido por 100, eu vou ter o valor de 0,80 ou 0,8, porque eu posso desconsiderar esse zero que eu tenho aqui, ok? E para nós calcularmos, então, 80% de 1000, por exemplo, é muito simples. Quando eu faço essa divisão aqui, que eu obtenho esse valor, basta eu pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por 1000. Quando eu fizer isso, eu já vou ter o quanto que é 80% de 1000. Nossa, professora, mas eu posso fazer isso para qualquer valor? Eu posso, por exemplo, eu quero saber quanto que é 80% de 4.000. 80% é esse valor, basta pegar esse valor aqui, que nós fizemos na divisão, e multiplicar por 4.000, você vai ter quanto que é 80% de 4.000. Vamos pegar, então, esse exemplo, e olha só. Na parte da contextualização, então, eu tenho uma fábrica aqui, ó, onde eles estão fabricando ventiladores, e a moça que trabalha lá foi fazer um levantamento já de quantos ventiladores foram entregues. Então, foi passado para ela que já foi entregue 80 ventiladores, 80% dos 1000 ventiladores que foram encomendados. Quanto que é 80% de 1000 ventiladores? Basta fazer aqui, ó, 80% de 1000, eu já sei que 80% é 80 por 100. Eu fiz essa divisão aqui, que vai me dar 0,8. Basta pegar esse 0,8, então, e multiplicar por 1000. Quando eu fizer isso, vai me dar o valor de quantos ventiladores foram entregues, que foi 800. Eu posso utilizar também a calculadora para fazer esse tipo de conta. Vamos aprender utilizando a calculadora, então? Olha só. Utilizando a calculadora, como que eu poderia fazer? Eu quero saber quanto que é 80% de 1000. Então, eu vou pegar aqui 1000 vezes 80 e vou clicar aqui, ó, nesse símbolo de porcentagem que tem na sua calculadora. Mas olha só, para você fazer cálculos na calculadora, você tem que conhecer a sua calculadora, porque uma é diferente da outra. Essa que eu estou utilizando do computador, se eu clicar aqui em porcentagem, ele vai me dar o 0,8. Para que eu tenha o resultado de quanto que é, eu tenho que clicar no sinal de igualdade. Ele vai me dar o valor de 800 ventiladores. Se eu fizer esse mesmo cálculo no meu celular, na calculadora do meu celular, eu não preciso clicar no sinal de igualdade. Eu vou fazer 1000 vezes 80 e clicar no porcentagem, ele já vai me dar o valor de 800, então. Tá? Por que a professora diz que você tem que conhecer sua calculadora? Porque tem calculadora de celular que o sinal aqui, ó, de vírgula, ele vai representar realmente a vírgula aqui, ó, ou então ele vai ser o ponto. Por exemplo, 1000 tem um ponto, tem calculadora que quando você digita 1000, ele já dá o ponto do 1000. E o ponto que está aqui é a vírgula, por isso que você tem que tomar muito cuidado em resolver cálculos utilizando calculadora. Eu já fiz provas com alunos que podiam usar a calculadora e deram resultados errados, fizeram errado as contas, tá? E outros que não usaram a calculadora e se deram muito bem. Então, você tem que, para usar a calculadora, você tem que conhecer a sua calculadora, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui.
Eu tenho, então, outra forma de calcular. Qual que é a outra forma de calcular? Olha só, eu estou dizendo que eu quero 80% de 1000. 80% eu já sei que é 80 por 100, certo? E eu quero 80% de 1000. Basta eu multiplicar esse 80 por 100 vezes 1000. Quando eu faço isso, eu tenho aqui uma multiplicação de frações. Olha só, esse aqui não tem denominador. Quando ele não tem denominador aqui, que não aparece, vai ser 1, né? Porque 1000 dividido por 1 é 1000. E para resolver, então, uma multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui, então, 80 vezes 1000, vai me dar aqui, vocês sabem fazer o cálculo, como aqui é 1000, eu multiplico 80 por 1, vai dar 80 e acrescento a quantidade de zeros, ok? Vai dar 80.000. Vamos colocar aqui. Dividido, então, por 100 vezes 1, que vai me dar 100. Para fazer essa divisão, eu posso cancelar aqui a quantidade de zeros. 800 dividido por 1 vai me dar 800. Então, existe essa forma de você calcular, que a professora fez aqui. Existe essa forma, a forma da calculadora, e existe a regra de 3 também, que é a regra lá que vocês aprenderam o ano passado, né? Como calcular utilizando regra de 3. Olha só, e para calcular, então, porcentagem, quando isso envolve problemas? Vamos fazer um exemplo para vocês aí poderem facilitar. Olha só, eu tenho que em uma classe de 8º ano, de uma escola, 30 alunos, com 30 alunos, 12 usam óculos. Qual é a porcentagem de alunos que usam óculos em relação ao número total de alunos da classe? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que ver o quê? A quantidade pedida. Então, o que é a quantidade pedida? Ele quer saber... Ó, eu vou fazer isso aqui, lembra que a porcentagem é uma razão? Então, vamos lá, é uma razão. Aqui embaixo eu vou colocar a quantidade total, que é o meu 100%. Então, quantos alunos tem na sala? 30 alunos. 30 alunos não é o total? Então é meu 100%. Então, ele vem aqui embaixo, ó. 30 alunos. E eu quero saber qual que é a porcentagem dos que usam óculos. Então, a quantidade pedida aqui é de quantos usam óculos. Então, é 12 alunos. Resolvendo isso aqui, essa divisão, eu vou ter que 12 dividido por 30 é 0,4. 0,4. Olha só, lembram que a gente fez no exemplo anterior? Então, 0,4. 0,4 é o quê? Eu tenho que achar, ele já é a porcentagem, professor? Ainda não. Ele é o quê? É uma taxinha, é uma taxa. Eu tenho que transformar ela em porcentagem. Para transformá-la em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, certo? Porque é isso que a gente faz. Olha só, embaixo ele não tem denominador, é como se tivesse 1. Então, eu vou multiplicar o de cima por 100, multiplico aqui por 100, e vou multiplicar aqui o de baixo por 100 também. Fazendo isso, eu vou ter o valor em porcentagem. 0,4 multiplicado por 100 vai me dar 40. E 1 multiplicado por 100 vai me dar um 100 aqui. Olha só, agora eu já cheguei mais ou menos no que eu queria. Vocês lembram? O que eu tenho aqui? Eu tenho 40 por 100. Eu tenho 40%. Viu? Fácil, né? E eu posso calcular isso aqui também utilizando a regra de 3. Olha só, tem algumas considerações que são importantes aqui para vocês poderem resolver as atividades ali, que é uma atividade avaliativa de todo esse conteúdo. Então, vamos lá. Vocês não podem esquecer,
Quando eu tenho acréscimo, o que significa quando eu tenho um acréscimo? Vamos usar um exemplo aqui. Digamos que eu vou comprar uma TV e essa TV custe R$ 1.500. 1.500. Se eu comprar ela, mas eu não tenho R$ 1.500 para comprar à vista. O preço dela à vista é 1.500. Eu não tenho esse dinheiro, eu vou comprar no crediário da loja, eu vou parcelar. Só que no crediário da loja, ele tem um acréscimo de 20%. Eu tenho que saber, então, quanto que é 20% desses 1.500. Lembra que a gente já fez isso? Quanto que era lá no exemplo anterior? 80% de 1.000? Aqui eu quero saber quanto que é 20% de 1.500. Quando eu achar esse 20%, ele teve um acréscimo. Então, quando ele teve um acréscimo, é quando ele aumentou. Então, para eu poder saber quanto que eu vou pagar pela TV, eu tenho que fazer 1.500 mais, porque teve um acréscimo de 20%. 20% de 1.500 é R$300. Então, eu vou ter que fazer mais R$300, que vai me dar um valor de 1.800. 1.800 foi o valor que eu paguei por essa TV, então, quando eu terminar de pagar todas as parcelas, ok? Outra palavrinha é lucro. Quando eu tenho lucro, o que que é? Lucro é algo positivo. Opa, eu tive um lucro. Por exemplo, eu comprei uma bicicleta usada. Fui lá e comprei ela por R$200. E eu vendi essa bicicleta, então, por 300. Se eu vendi por 300 ela, qual que foi o meu lucro? Olha só, eu tinha 200, vendi por 300. Quanto que eu ganhei aqui? Eu ganhei 100, né? R$100 foi meu lucro. Vocês concordam? Pensa aí com a prof. Então, se eu comprei ela por 200 e vendi ela por 300, eu tive um lucro de R$100. Qual é a porcentagem de lucro que eu tive? Olha, a prof falou tanto em regra de 3, vamos usar aqui uma regrinha de 3 para vocês relembrarem. Olha só, meu 200 é o quê? É o meu 100%, certo? É o valor da bicicleta, 100%. Eu ganhei R$100 na venda. Quanto por cento eu ganhei, então? É um valor que eu não conheço, X. Eu faço a regra de 3, então, aqui, ó. Eu multiplico esse com esse, multiplicação em cruz, e esse com esse. Então, eu vou ter aqui que 200x é igual a 100 vezes 100, que eu já vou fazer aqui direto, que vai dar 10.000. E agora eu resolvo, ó. A gente já aprendeu a resolver isso, certo? Vou isolar o meu x. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou passar o meu 200 pro outro lado, então, trocando de operação. Ele tá multiplicando aqui, ó. Uma multiplicação. Opa. Pense que essa bolinha que ficou aqui é uma multiplicação. O prof não tá conseguindo fazer ali. Então, eu tenho 200 vezes x. Esse 200 passa para o outro lado, trocando de operação. A operação contrária da multiplicação é a divisão. Eu faço o cancelamento aqui da quantidade de zeros que eu tenho. 100 dividido por 2 vai me dar 50, que é 50%. A professora fez o cálculo aqui só para vocês relembrarem. Mas assim, ó, é muito simples. Se eu gastei R$200 na bicicleta e eu ganhei 100, eu ganhei a metade. Então, a metade aqui foi 50% do valor. Ok? Vamos lá. E quando eu falo, então, sobre prejuízo? Prejuízo não é nada bom. Olha só, digamos que um vendedor de morango, ele tenha 10 caixas de morango para vender. Esses aí que vocês encontram nas sinaleiras, né, nos semáforos. Ele tem 10 caixas de morango para vender. E dessas 10 caixas, dessas 10 caixas, 5 estão estragadas. Estragadas, tá? Essas 5. Se 5 estão estragadas, quantas estragaram? A metade do produto dele. Então, ele vai ter um prejuízo aí para vender. De quanto? Ele tinha 10 era o 100% dele, ele vai poder vender só a metade, então ele
que as outras metades estragaram, ele teve um prejuízo de 50%. Agora, olha só, aqui a professora está usando exemplos simples e tal, mas tudo vai depender do contexto do problema. Por quê? Então, você tem que entender que prejuízo é algo negativo. Só que, dependendo do contexto, ele pode fazer o quê? Ele pode vender essas 10 caixas de morango. Desculpa, ele pode vender as 5 caixas de morango que não estavam estragadas pelo preço das 10. Então, ele não vai ter prejuízo. Então, tudo depende da contextualização, tá? Do problema, ok? Agora, vamos lá. E se eu tiver um desconto? Como é que funciona isso? Vamos usar o mesmo exemplo aqui da TV. Então, eu tenho a TV de 1.500. Esse é o preço da TV já. Mas se eu pagar à vista, eu vou ter um desconto de 20%. Significa que eu vou ter um desconto de R$300. Então, se eu tirar aqui R$300, que é os 20% de 1.500, eu vou pagar à vista pela TV R$1.200. Ok? Olha só, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final de mais uma aula. Agora é com você, né? Você pode já realizar, então, as atividades aí do seu material, a atividade avaliativa do seu aprendizado. Bons estudos, então, e até a próxima.